Bom, 8 horas 10 minutos em Campos, já voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, ao vivo também no Face, YouTube, Instagram, você acompanha este programa, daqui a pouco tem reprise dele na Plena TV, logo mais a partir das 17 horas, em todas as plataformas, né, de podcast, você consegue ouvir também este Folha no Ar de hoje, enfim, por onde você estiver e mais tarde também, ao vivo agora nas redes e no rádio, mas mais tarde nas redes sociais fica disponibilizado lá esse arquivo de hoje para você também assistir na melhor hora do dia para você. São 8 horas e 11 minutos, voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e Consórcio do Cicobi Fluminense, que é o jeito mais fácil, rápido, prático para você conseguir, né, realizar o sonho da casa própria, do seu apartamento, enfim, qual seja aí o seu sonho, o seu carro próprio também, sua moto, enfim, é só entrar em contato com o Consórcio do Cicobi Fluminense. Gente, 8 horas e 12 minutos, Campos segue com um tempo bom para hoje, a previsão, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, pelo menos por enquanto, não há previsão de chuva aqui para a região, não. Só conferir aqui, porque é bom, né? Esse tempo tem mudado muito rapidamente, né? Com esse veranico que a gente teve aí nos últimos dias, alterou não só a temperatura, mas também como o tempo, né? Não só o clima, mas o tempo também. Mas agora tem sol, né? E temperatura em elevação aqui na área central da cidade. Estamos conversando com José Leonel Cortes Diniz Rocha Lima, o Leonel Rocha, que é engenheiro agrônomo e diretor da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Rio de Janeiro, que vai promover o 10º Congresso Estadual de Agronomia, o CEA, 10º CEA, que acontecerá em Campos a partir do dia 11, né? Com abertura lá às 10 da manhã, enfim. E o Congresso traz estratégias para transformar o agro do Rio de Janeiro em um motor de desenvolvimento econômico e sustentável. Estamos conversando, falamos sobre isso, sobre esse motor, sobre essa possibilidade de sermos aí um estado muito mais produtor do que já somos. Mas antes da gente voltar sobre essa questão da produção em si, daquela coisa da tecnologia que a gente falou, eu comentava sobre os canais, e aqui no Face, o João Siqueira, doutor Carlos Frederico Veiga também, o meu caro Rocha, Leonel, tá aqui mandando um bom dia para você aqui, ó. Interagindo com a gente no Face aqui também. Apps que nós temos em Campos. Deixa eu só fechar aqui, peraí, desculpa. A pergunta que eu te fiz no bloco anterior para você responder agora, do João Siqueira, existe uma previsão de aumento de 50% da população até 2050. Como poderemos alimentar essa gente? Para você a pergunta. Esse é um desafio enorme, né? Esse é um desafio enorme, mas nós vamos discutir esse assunto aí, porque é tema da agronomia, nos eventos que a agronomia brasileira realiza, esse desafio sempre está presente, né? E nós temos aí um colega nosso, referência, ex-ministro da Agricultura, que é o Roberto Rodrigues, que sempre fala que o agro é paz, né? Se você não tiver alimentação, você não poderá ter paz no mundo, né? E nós estamos agora caminhando para 10 bilhões de pessoas no mundo, né? E isso aí vai requerer da agricultura brasileira um esforço enorme, porque aonde existe área de expansão da produção de alimentos no mundo, a maior parte dessas áreas está no nosso país,
né? Temos uma região de nova fronteira agrícola, que é a região do Mato Piba. Mato Piba é a junção das siglas do estado do Maranhão, Tocantins, Paraíba e Bahia. Paraíba não, Piauí. Então é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Mato Piba, anota esse nome aí. E a Embrapa mapeou essa região, e essa região já está produzindo grande quantidade de soja, quantidade de algodão, inclusive produzindo trigo. Acredita nisso? Produção de trigo na área tropical. Isso é o resultado da agronomia tropical que a gente falou no bloco anterior, né? A ciência, a tecnologia, os produtores, porque o milagre da produção brasileira não se deve à ciência, mas também se deve ao produtor rural, o fazendeiro, o produtor obstinado a produzir. E o produtor brasileiro, ele tem uma característica muito boa por ser jovem e ter acesso à tecnologia, tá? Então, nós vamos discutir, professor, lá no Congresso, que é patrocinado pelo CREA do Rio de Janeiro, pela Multa, pelo Rio Mais Agro, a questão da gente produzir. E não somos nós brasileiros que estamos apostando no Brasil. Quem está apostando no Brasil é os organismos internacionais. A FAO está dizendo que a agricultura brasileira vai ter que crescer 40% nos próximos 10 anos, até 2050, para você poder ter uma segurança alimentar mínima no planeta. E, por isso, ter paz que todo mundo quer. Então, como é que nós vamos produzir, professor? Você sabe como é que nós vamos produzir? Nós vamos produzir incorporando as novas áreas, que eu falei de Mato Piba, recuperando as áreas degradadas, que já estão abertas e não estão sendo produtivas, né, que perderam a capacidade de produção, utilizando as técnicas que nós desenvolvemos, que é a incorporação de matéria orgânica no sistema de produção, trazendo a árvore para os sistemas agrícolas, fazendo os policultivos e os cultivos sucessórios através da tecnologia, com incorporação dos micro-organismos, incorporando os inimigos naturais e trazendo o enriquecimento do solo pela preservação ambiental, diminuindo a incidência do sol no solo e evitando que a chuva encontre o solo sem a capa protetora, que são as árvores e a palhada e as culturas. Então, nós não podemos ter solos sem cobertura, porque o sol queima a matéria orgânica, queimando a matéria orgânica desagrega o solo e a gente perde o solo, que é a maior riqueza que nós temos no mundo, né? O sistema de produção é o sistema água, solo e planta. Se nós não tivermos esses 3 elementos, a gente não consegue produzir. E o Brasil tem solo, tem sol, tem planta e tem tecnologia e tem principalmente o homem. Temos mão de obra, e mão de obra qualificada, que pode se qualificar mais ainda, porque os nossos produtores têm acesso à internet, têm acesso às novas tecnologias, têm acesso agora à inteligência artificial, que vem de encontro a um dos maiores problemas do agro, não só brasileiro, como mundial, que é a falta da mão de obra técnica, porque nós somos poucos profissionais para um grande desafio, que é você aumentar a produção brasileira e mundial para poder fazer frente ao aumento da população. E nós só vamos conseguir fazer isso incorporando tecnologia e tendo financiamento da produção e tendo seguro rural para a agricultura, para poder você dar condições do produtor continuar a fazer o que ele já vem fazendo, de investir, plantar mais do que uma vez por ano, várias vezes ao ano, ao longo dos anos, né? E nós estamos fazendo isso com
grande reconhecimento internacional. Eu estive agora em Ribeirão Preto, na conferência do IFAMA, Conferência Mundial do Agronegócio, e os técnicos dos outros países, da FAO e dos governos dos outros países, estiveram lá conosco, e eles estão vindo ver o Brasil e estão apostando na capacidade do brasileiro de produzir aquilo que vai faltar se a gente não produzir, porque a capacidade de produção das zonas temperadas e dos produtores tradicionais estão limitadas. Isso, um dos únicos pontos, um dos países que tem condição de ampliar a área produtiva é o Brasil. Sem desmatar, né? Sobretudo, né? Sem desmatar. Sem desmatar. Porque a conservação do meio ambiente, ela é aliada à produção de alimentos. Não são antagônicas, são complementares e necessárias. Perfeito. Você vê no nosso estado do Rio de Janeiro, a gente vem produzindo e nossa área de Mata Atlântica vem aumentando, né? No Brasil, nós tivemos estudos aí da Embrapa, aquela Embrapa lá de Campinas, que agora me fugiu o nome dela, daqui a pouco eu lembro, mostrou que os produtores brasileiros conservam grande parte das suas propriedades com matas ciliares, com reservas legais, né? Então, nós somos um país que temos uma grande área de preservação, não só nos parques nacionais, né, nas reservas indígenas, mas também dentro das áreas dos imóveis rurais, das propriedades produtivas, né, através de suas reservas legais. Embrapa Campinas seria Embrapa Agricultura Digital? Isso, Nós tínhamos lá o nosso colega que se aposentou agora recentemente lá, que mostrou, através da utilização dos dados do cadastro rural, né, que foi feito em todas as propriedades brasileiras, mostrou que a grande parte da área preservada brasileira, elas estão dentro das áreas das propriedades rurais, as grandes, as médias, as pequenas propriedades rurais, né? E nós temos o Código Florestal, que é um código moderno, que você divide o Brasil em biomas, né? Nós temos o bioma amazônico, temos o bioma do Cerrado, tem o bioma semiárido, temos o bioma da Mata Atlântica, temos o bioma dos Pampas, né? E a cada bioma nós temos uma porcentagem definida pelo Código Florestal de preservação da mata. Então, nós temos as reservas nativas, as reservas legais, que são trabalhadas para você garantir a preservação e a proteção das nascentes, para você manter a produção de água, porque naquele sistema solo, planta e água, o componente água é fundamental, como o componente solo é fundamental, como o componente planta é fundamental para você ter a produção, para poder você fazer a produção e desdizer aquele teorema de Malthus. Nós que temos algum conhecimento aí, Malthus dizia que ia chegar um momento que não ia ter alimento para a população. E nós da agronomia tropical, desfez esse teorema de Malthus, porque hoje em dia você tem mais quantidade de produção do que habitantes, né? Aliás, se me permite, desculpa te interromper, você tem em alguns canais de TVs americanos, por exemplo, você tem boa parte de tempo de programação dedicada ao desperdício de alimentos, não só nos Estados Unidos, mas no mundo como um todo.
o que se desperdiça de alimento é uma barbaridade, o Rocha. É verdade. O desperdício de alimentos é uma chaga, né? Porque é difícil de produzir e você às vezes perde os alimentos por falta de transporte, por falta de mercado, por falta de condições de armazenagem, por falta de câmaras frias para poder preservar os alimentos frescos, né? Então você tem essa questão aí do desperdício, né? E aí você tem a chaga da fome, onde você tem produção de alimento e ao lado tem insegurança alimentar, né? Mas a questão da produção de alimentos, os engenheiros agrônomos resolveram. Então, agora precisa os economistas e o governo resolver a questão econômica de acesso a alimentos, né? Porque às vezes a pessoa não acessa o alimento, não é por falta do alimento, mas por falta de condições de comprar o alimento. Por isso que nós temos aí os programas institucionais que são muito importantes para o combate à fome. E isso a agronomia contribui bastante também nesse segmento. E eu trabalho muito nesse segmento e nossa associação também trabalha nessa questão de fazer parte dos CONSEAs, né? Os comitês de segurança alimentar, né? Que tem, e nos programas de governo que levam o produtor a comercializar direto com o consumidor. Hoje em dia, grande parte da alimentação escolar ela é fornecida pelos produtores organizados, através do PNAE, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Que antes era dominada pelos grandes empresas de alimentos que faziam um atravessamento da produção, né? E hoje em dia nós temos 30% pelo menos 30% da verba do Programa Nacional da Alimentação Escolar deve ser direcionada ao produtor organizado. E aqui no Rio de Janeiro nós temos a União das Cooperativas que trabalha muito nesse segmento, né? De levar o produto direto às escolas, né? Isso é muito importante. Aí aqui o Almir tem conseguido fazer isso com maestria. Aliás, o Almir comentou aqui uma vez sobre, Cláudio, é preferível não chover nunca do que chover desordenado igual tem acontecido. Chove demais, outro dia chove de menos, chove na hora da colheita, não chove na hora do plantio, enfim. Sobre essa questão de irrigação, né, importante, e sobre a preservação ambiental que você comentava, só pontuar aqui, tem um detalhe, sempre que a gente vai ao Rio, pela BR-101, é muito comum você passar ali em Silva Jardim e tá chovendo. Não sei se você já reparou isso. A quantidade de Mata Atlântica ali é muito grande, então você quase sempre, é muito comum, vai passar ali, o asfalto tá molhado, porque já choveu há pouco, ou tá chovendo no momento que a gente tá passando. Como que é impressionante a resposta da natureza, né, quando ela está lá no seu perfeita harmonia. Leonel, me diga uma coisa, falando em clima, recentemente nós tivemos aqui um veto dado pelo presidente Lula, que entrou política no meio, e assim, você é técnico, então não adianta falar sobre política, mas fique à vontade, né? E o próprio, uma disputa entre dois líderes baianos, né, criou-se uma rivalidade entre os dois e, enfim, o veto ao projeto semiárido, né, foi dado pelo governo Lula para a nossa região. Esse projeto semiárido, criado por Vladimir, ainda quando era deputado em 2019, de número 1440, seria, né, conforme todos os especialistas, todos os envolvidos no processo, a redenção seria aí uma virada de chave, como a gente sempre fala, aqui para o agro como um todo, nas regiões norte e noroeste fluminense. Eu quero muito ouvir sua opinião, porque você também acabou de falar agora aí sobre a segurança para o homem do campo
na produtividade, o seguro da lavoura, e que seria um dos benefícios com a chegada desse projeto do semiárido, que seria ali uma espécie de seguro. Não produziu? O seguro vai cobrir. Mal comparando, é o mesmo seguro de carro. Você bateu, tem todo um procedimento ali, você recupera o carro. E o 10º Congresso Estadual, ele traz aqui um painel de mudanças climáticas e segurança hídrica para a população, rebanhos e plantações. Essa notícia do veto ao semiárido naturalmente chegou até você e tal. Tecnicamente falando, quais são as consequências para as nossas regiões? E aí eu coloco o Noroeste também, que você conhece bem, também é produtor, muito, né? As consequências desse veto, desse projeto, aqui para nossas regiões. Olha, falando em segurança hídrica, né, foi um balde de água fria, né? Porque o professor Mendonça, que vai ser um dos palestrantes desse painel, ele tem dados climatológicos de mais de 100 anos, né? E eu mesmo, trabalhando há 40 e poucos anos no Rio de Janeiro, eu tenho visto que ele comprovou cientificamente que é a diminuição da precipitação e aumento da temperatura, não é isso? E isso tem todas umas consequências no sistema de produção, no calendário agrícola, e safras frustradas, né? Descapitalização do campo, essas consequências todas, né? E nós vamos estar discutindo esse assunto no Congresso, né? Mas essa rivalidade política nos prejudicou muito, né? E quando a senadora atual, Tereza Cristina, era ministra da Agricultura, e que o deputado, à época, federal, o Vladimir Garotinho, estava encaminhando esse projeto na Câmara Federal, ela fez uma comparação seguinte: imagine uma pizza, né, de 8 fatias, e cada estado, 8 fatias de 13 fatias, que são os estados do Nordeste, né, mais o estado do Espírito Santo, que entrou nessa pizza aí, e você vai querer botar mais uma outra pessoa para comer a mesma pizza. Então isso gera um antagonismo a você ter mais um estado ou uma região de um outro estado a dividir a mesma pizza. Então isso é questão de disputa de recursos. E disputa de recursos é uma disputa política. Então aí deu esse imbróglio todo e nós ficamos sem essa condição de ser reconhecido como semiárido para poder acessar políticas federais e para também trazer recursos internacionais que chegaram no Espírito Santo e que não chegaram aqui, mas que a gente tem esperança que ainda a gente vá conseguir, de alguma forma, minimizar os vetos, né, porque esse projeto vai retornar ao Senado e o Senado vai avaliar os vetos. Então, eu vou deixar essa discussão mais profunda para o painel, porque o painel nós vamos ter, vai ser moderado por um meteorologista, que é da Sociedade Brasileira de Meteorologia e do CREA, que é um dos nossos patrocinadores, vai ser relatado pelo Pedro Freitas, que é da Embrapa Solos, e nós vamos ter a discussão com o nosso colega engenheiro agrônomo vice-prefeito de Campos, o Frederico Paes, o Almir vai estar lá nessa discussão, e o José Carlos de Menezes, trazendo todos os dados climatológicos, e nós vamos estar incorporando nesse painel um pesquisador da Embrapa Agrobiologia, que é o Bruno José Rodrigues, que é um palestrante internacional que vai estar trazendo
práticas que os produtores deverão incorporar para poder fazer frente aos desafios da segurança hídrica, né? Porque você vai poder produzir, mesmo com menor quantidade de água, né? Você produz em área que não tem água, né? Você produz aqui em Juazeiro, que tem ali o Rio São Francisco com um manancial de água, mas se você não tivesse tecnologia para levar água para os campos, né, de produção, você não teria as produções de frutas que lá tem. Você tem produção de alimentos em Israel, você tem produção de alimentos naquela região semiárida ali dos Estados Unidos, onde eu estive por lá, ali no Novo México, ali no Texas, ali na própria Califórnia, tem áreas que são semiáridas e produz muito, porque você tem recurso e tecnologia. Então, o que aqui nós precisamos aqui é discutir a forma de se enfrentar politicamente a reversão desse veto presidencial, mas nós temos que estar mostrando que nós temos tecnologia para que os produtores se incorporem e consigam preservar a água que cai concentrada nas propriedades, às vezes trazendo desastres, mas que a gente tem tecnologia de manter parte dessa água na propriedade e que a gente vá liberando elas paulatinamente através dos sistemas de irrigação para poder fazer o cultivo de forma protegida, para você poder agregar valor a produtos produzidos corretamente e que vão receber trabalhos de aumentar o valor agregado desses produtos, que vão ser produtos de alta qualidade e que o nosso mercado consumidor, que tem alto poder aquisitivo, vai estar comprando da nossa agricultura, né? Porque o Rio de Janeiro ele tem um grande poder aquisitivo para comprar produtos de elevada qualidade. Sim, o custo de vida é mais alto justamente por esse poder aquisitivo que você fala. Então, é possível, analisando o que você está dizendo, você acredita, e aí é a sua experiência, é intrínseco, né? Você acredita que é possível a gente sobreviver sem ter a aprovação desse projeto, usando a tecnologia e o que a gente tem aqui na região e a tecnologia que está melhorando e que tem aí essas startups? Você acredita que, independente do projeto ter sido vetado e de não conseguirmos quebrar esse veto ou derrubar esse veto, é possível a gente sobreviver ou viver, que seria melhor que sobreviver, da nossa agricultura aqui na região? É possível porque os dados estão mostrando que nós precisamos mudar as épocas de plantio. Então, isso vai te dar já uma segurança maior nos plantios. Nós não podemos plantar do jeito que a gente plantava, nós precisamos observar as orientações da pesquisa e da extensão rural para poder modificar as nossas épocas de plantio. Nós precisamos incorporar a árvore nos sistemas de produção, para poder fazer a produção no sistema lavoura, pecuária, floresta, né? Para poder você fazer o trabalho de incorporação de maior quantidade de matéria orgânica no sistema de produção. Nós precisamos trabalhar com novas variedades, mais adaptadas ao regime hídrico. Nós precisamos incorporar as estufas para você produzir sobre ambiente controlado. Nós precisamos incorporar o sistema de frio para poder o meu produto fresco chegar em boas condições ao mercado consumidor. Nós precisamos trabalhar com novos insumos, né? Isso tudo, para você viabilizar isso tudo, você precisa ter financiamento. Esse financiamento deve ser através do sistema de crédito rural, mas também temos que ter investimento também privado. Então, para isso que você deve atrair capital externo
e capital interno também, a poupança interna também. Mas para isso você tem que ter um ambiente político e financeiro estável no país. Então, se você tiver um ambiente de estabilidade política, estabilidade econômica, e você tendo o mercado aliado com a tecnologia e com o trabalho e com a coragem daquele que produz e com um entendimento assertivo para que quem produz, né, reconhecendo o esforço, a gente tem todos os elementos para poder chegar a um resultado melhor com a produção fluminense, e não só fluminense, mas brasileira também. Perfeito. Na briga política, o Jacques Wagner, que foi governador da Bahia, contra o seu ex-aliado, hoje rival, hoje inimigo político, o Rui Costa. Rui Costa fez todo um trabalho no Congresso, no Senado, para que fosse aprovado esse projeto. E quando chegou lá na Casa Civil, o ex-governador da Bahia, né, indicou o veto. O presidente da República, é aquela história, assina 1 milhão de papéis por dia, não sabe nem isso exatamente, ele confia na sua equipe, e isso é comum, absolutamente comum. Então, daí veio essa briga entre eles e um vetou o que a gente aqui saiu no prejuízo. E como você disse, é todo um trabalho pesado de investimento, e aí vem de iniciativa privada, vem de poder público, né, para poder tentar reverter essa situação e alavancar essa agricultura como um todo. E todo esse debate será feito também lá no Congresso. Meu caro Leonel Rocha, só para a gente fechar aqui, também você tem agenda aí, enfim, eu fico imaginando essa vida aí na capital. Você marca um negócio 9 horas, tem que sair de casa 7h30. O trânsito é um saco, né? Um enjoo. Me diga uma coisa, você foi presidente também da Associação dos Engenheiros Agrônomos. Quais são as conquistas, benefícios que você pode anunciar, né, através das suas ações, da atual diretoria que você faz parte, para os engenheiros agrônomos do estado do Rio de Janeiro? Bom, eu vou te dizer que eu estou aqui no Rio de Janeiro, na capital, e trabalho com agronomia. Eu trabalho lá na central de abastecimento da Ceasa. Então, eu estou no meio da produção, eu acompanho o que chega na Ceasa, a gente acompanha os produtores lá que comercializam, e acompanhamos também a União das Cooperativas no trabalho da valorização da agricultura familiar nos programas governamentais. Tá? Então, eu estou aqui no Rio de Janeiro, mas estou sempre no meio da produção dos alimentos, e lá na Ceasa, como vem pessoas de todos os municípios do Rio de Janeiro, a gente está sabendo o que está acontecendo no interior. E também através da rede da Emater Rio, que tem escritórios locais, a maioria dos municípios, a gente acompanha o que acontece no campo. Então, voltando a falar o que nós vamos trabalhar pela associação, o nosso trabalho na associação é da defesa do profissional, né? E principalmente das atribuições do engenheiro agrônomo, né? Eu sou conselheiro do CREA-RJ, e a nossa associação tem 2 representações no plenário do CREA-RJ. O CREA-RJ faz um trabalho de valorização do profissional e da defesa da sociedade, né? O CREA-RJ é o maior patrocinador do nosso congresso. E a nossa associação, ela faz a parte vamos assim dizer, do aperfeiçoamento do profissional através dos congressos, através dos seminários, dos treinamentos. Por exemplo, nós estamos no 10º Congresso de Agronomia, né? Então, nossa associação é de 1989. Nós já fizemos 10 congressos de agronomia. Nós já realizamos dezenas de cursos de treinamento de solos, né, de
Manual do Crédito Rural, né? Manual de adubação do Rio de Janeiro, já fizemos seminários, cursos de gramados esportivos, cursos de defesa sanitária vegetal. Então, nossa associação vem sempre trabalhando no aperfeiçoamento do profissional. E também a gente sempre recepciona os novos agrônomos. Nós vamos nas universidades, conversamos com os colegas que estão se formando, dizendo que eles devem se registrar no Conselho Regional de Agronomia e de Engenharia, né, porque nós temos toda uma quantidade de leigos que tem uma petulância de querer fazer trabalhos de agronomia, e trabalho de agronomia é para técnicos, engenheiros agrônomos, formados em agronomia, formados em engenharia agrícola, formados em meteorologia, mas que têm que estar formados em instituições registradas, né, que vão dar segurança àquele que contrata os seus serviços e, em última análise, segurança à sociedade. Porque um trabalho feito por um leigo, ele não garante que aquele trabalho vá contribuir com a sociedade e, às vezes, está colocando a sociedade em risco. Então, a nossa associação, ela é uma associação tradicional, que tem sede própria na Rua México, em frente ao consulado americano, e ela foi criada a partir da união de 3 outras associações de profissionais da agronomia. A Sociedade Brasileira de Agronomia, que foi fundada em 1927, a antiga Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Rio de Janeiro e a antiga Associação dos Engenheiros Agrônomos da Prefeitura do Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro era a capital federal. Então, a união dessas 3 entidades, sobre a liderança do nosso colega Daniel, juntou no Clube de Engenharia a Associação dos Engenheiros Agrônomos em 1989. E, a partir de lá, nós continuamos com esse trabalho de defesa das atribuições e valorização do profissional, que é aquele profissional que está apto a desenvolver agronomia no Rio, agronomia no Brasil e agronomia no mundo, porque hoje em dia a agronomia, através do Conselho Federal de Agricultura, pode registrar você, profissional brasileiro, te dá um certificado internacional que você vai poder trabalhar no México, vai poder trabalhar nos Estados Unidos, vai poder trabalhar no Canadá, vai poder trabalhar na França, vai poder trabalhar na Austrália, vai poder trabalhar na Argentina, levando os conhecimentos brasileiros para o mundo e dotando o mundo de segurança alimentar, que é o que a gente almeja, porque é o que a gente quer. No final do nosso trabalho é produzir e ter paz no mundo através da segurança alimentar e da preservação ambiental. Bom, cara, eu quero te agradecer muito pela conversa, pelo bate-papo. Espero que você tenha gostado e que a gente possa estar aqui em outras oportunidades, trazendo esse debate da importância do agro, da segurança alimentar, da distribuição desses potenciais que nós temos aqui da região para alavancar, para transformar de fato, como disse aqui o slogan do 10º CEA, né, o Congresso Estadual de Agronomia, que é transformar o estado do Rio num motor de desenvolvimento agronômico, como diz aqui o ditado, econômico e sustentável, né? Através do agro podemos ser muito mais forte do que a gente já é. Te agradecer e te deixo à vontade para você fazer aí um novo convite, registrar seus agradecimentos aí para o 10º CEA. Esse nosso motor é a tradição do Rio de Janeiro na produção, e nós somos tradicional na produção, é a ciência e a tecnologia desenvolvida pela agricultura tropical e é a capacidade de produção dos nossos produtores, né?
em produzir alimentos de qualidade para ser referência no Brasil. Tá? Então, eu quero convidar a todos para o Congresso e quero agradecer aos nossos patrocinadores, que sem os patrocinadores nós não faríamos o que nós vamos fazer, o que a gente vem fazendo. Então, quero agradecer o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA-RJ, onde eu sou conselheiro representando a nossa associação, a EARG. Quero agradecer a Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Engenheiros, que também nos patrocina o nosso jornal, patrocina os nossos cursos e também está patrocinando o nosso congresso. Quero agradecer o Rio Mais Agro, que também vai fazer agora, no início de outubro, o segundo congresso internacional lá no Rio Centro, o Rio Mais Agro. Quero agradecer ao ENF, da nossa reitora engenheira agrônoma, a Rosana. Rosângela, quero agradecer... Não, Rosana mesmo. Rosana Rodrigues. Rosana. Isso. Quero agradecer à Secretaria de Agricultura, a figura do nosso colega engenheiro agrônomo, ex-reitor da Universidade UENF e atual secretário de Agricultura, o Almir Júnior. Agradecer à Coagro e agradecer à Prefeitura na pessoa do Frederico Paes. Tá? Quero agradecer à Secretaria de Agricultura, Agricultura, Pesca, Pecuária e Abastecimento. Quero agradecer à Secretaria de Desenvolvimento do Interior, Agricultura Familiar e Pesca, as empresas Apesagro, a Emater, a Ceasa e a Friperge. E quero agradecer a todos que estão aqui me ouvindo, junto com o Cláudio, e convidar a todos para participar do 10º Congresso de Agronomia, que nós estamos preparando desde outubro do ano passado. Esse congresso está sendo articulado junto com o meu colega professor Felipe Brasil, que é subsecretário de Agricultura, e que nós estamos trabalhando na programação preparando, fomos diversas vezes em campos, fomos às universidades, convidando, debatendo os colegas, conclamando os colegas e pedindo engajamento dos colegas no Congresso. Então, eu espero vocês todos lá e espero conhecer você lá também, Cláudio. Tá? Sim, vamos certeza. Fazer uma reportagem lá, vamos lá entrevistar os nossos colegas das startups, das empresas júnior. Sim. Vamos fazer entrevista lá com as autoridades. Pô, com certeza. Fazer um grande evento em Campos, porque Campos respira agricultura, respira agronomia, e nós estaremos homenageando também uma quantidade grande de profissionais que contribuíram para o desenvolvimento da agronomia no nosso estado do Rio de Janeiro, e vamos estar fazendo um grande congraçamento para poder nos fortalecer e fazer aquilo que nós melhor sabemos fazer, que é produzir com qualidade para poder abastecer o mundo com produtos de qualidade e que possa ser um pedacinho do Rio de Janeiro nesse grande comércio mundial aí, que é o do agro mundial. Perfeito. Não, seguramente estaremos lá, não só para poder dar um abraço aí no amigo, mas também para poder acompanhar de perto a evolução desse debate, porque a gente acredita, sobretudo, no potencial dessa nossa região, que é muito grande e que, é claro, aí o que você falou aqui, de tudo que você falou, teve uma palavrinha lá no meio que você falou que é o segredo de tudo. Eu acho que a força de tudo está aí. É a coragem do homem do campo para produzir. Que o cara planta, ele não tem certeza absolutamente de nada. A única certeza que ele tem é que pode dar certo, pode não dar, ele fica naquela coisa. Então, assim, eu sou um profundo admirador do homem do campo. Eu passei por lá, vim da roça, então a gente sabe como é que é a dificuldade de você ter que trabalhar sábado, domingo, feriado, não tem essa conversa não. Então, de tudo que você falou, acho que essa palavra aí foi a que mais me chamou a atenção, a coragem do homem do campo de seguir produzindo, de seguir pelejando ali com a sua luta diária. Bom conversar com você, forte abraço, meu caro Leonel Rocha, obrigado e até
Então, no evento onde a gente vai estar junto aqui, se Deus quiser. Obrigado, amigo. Abraço a todos que nos ouvem. Valeu, 8 horas e 55 minutos. Congresso Estadual de Agronomia. Dia 11, 12 e 13 de setembro. na UENF. Segura aí na conexão aí, rapidamente, só vou fechar aqui e falo com você. Obrigado por hoje, a você também que nos acompanhou. A gente volta amanhã, às 7 horas da manhã, neste Folha no Ar ao vivo, sempre com muita informação e com conversa boa, sempre no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e também de consórcio do Cicobi Fluminense. Especializada em medicina e segurança do trabalho, está